sou Carlos e essa é a história mais assustadora que já vivi. Tudo aconteceu em uma noite de lua cheia, há alguns anos atrás, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde eu morava com minha família. Sempre fui cético quanto a histórias de lobisomem, mas aquela noite mudou minha perspectiva para sempre. Era uma sexta-feira e eu havia decidido visitar minha namorada, que morava em uma fazenda afastada da cidade. Saí de casa por volta das 8 da noite, peguei minha moto e comecei a viagem. A estrada era estreita e cercada por uma densa mata, o que tornava o ambiente ainda mais sinistro sob a luz pálida da lua cheia. Já estava cerca de 20 minutos na estrada quando comecei a ouvir um uivo distante. Inicialmente, pensei que fosse algum cachorro de fazenda, mas os uivos foram ficando cada vez mais próximos e assustadores. Decidi acelerar a moto, na esperança de chegar logo à casa da minha namorada. Quando estava a poucos quilômetros de distância, senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo me fazia olhar para o lado da estrada e, para meu horror, vi uma figura sombria correndo entre as árvores, acompanhando minha moto. Era enorme, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua. Seu corpo era coberto de pelos negros e suas garras pareciam afiadas como facas. Minha mente estava em pânico, mas continuei acelerando, tentando escapar daquela criatura. O lobisomem se aproximava cada vez mais, e eu podia ouvir seus passos pesados e sua respiração ofegante. Então, de repente, ele deu um salto e atravessou a estrada bem na minha frente. Fui forçado a frear bruscamente, quase perdendo o controle da moto. Agora, cara a cara com o lobisomem, senti o verdadeiro medo. Ele rosnou de uma forma que eu nunca havia ouvido antes, um som profundo e ameaçador que fez meu coração quase parar. Sem pensar duas vezes, dei meia volta com a moto e acelerei de volta para a cidade, rezando para que ele não me seguisse. Para minha sorte, depois de alguns minutos em alta velocidade, os uivos foram ficando cada vez mais distantes até desaparecerem por completo. Cheguei em casa ofegante e com o coração disparado, e minha família ficou assustada ao me ver naquele estado. Contei a eles o que havia acontecido, mas, como eu antes, muitos não acreditaram. Desde então, evito sair durante a lua cheia, especialmente naquela estrada. Embora alguns continuem a duvidar da minha história, sei o que vi e ouvi naquela noite. E, se você estiver por aquelas bandas durante a lua cheia, sugiro que faça o mesmo e fique dentro de casa. Eu sempre fui um cético quando se tratava de histórias de lobisomens. Cresci ouvindo essas lendas no interior de Minas Gerais, mas nunca acreditei que poderiam ser verdadeiras. Isso mudou completamente, uma noite em 2010, quando vivenciei algo que até hoje não consigo explicar. Eu estava visitando meu avô em sua fazenda, um lugar isolado rodeado por montanhas e florestas densas. Naquela noite, a lua cheia iluminava o céu e o ar estava mais frio que o normal para aquela época do ano. Após o jantar, decidi dar uma volta pela propriedade para respirar o ar fresco e aproveitar a tranquilidade do campo. Caminhei por um bom tempo até chegar perto de um pequeno riacho que corria atrás da casa. Foi quando comecei a ouvir barulhos estranhos vindos da mata. Inicialmente, pensei que fossem apenas animais noturnos, mas os sons eram diferentes, quase como grunhidos baixos e arranhados. Continuei andando, achando que poderia ser minha imaginação pregando peças em mim. De repente, senti uma presença, algo que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Olhei em volta, tentando identificar de onde vinha aquela sensação desconfortável, quando vi um par de olhos brilhantes me encarando entre as árvores. Eles refletiam a luz da lua de uma maneira sinistra. A criatura, que parecia um lobo enorme, saiu da escuridão, mas algo estava muito errado. Ela estava em pé, sobre duas patas, e seus olhos tinham uma inteligência assustadora. Fiquei paralisado pelo medo, sem conseguir me mover. A criatura rosnou e avançou alguns passos na minha direção. Quando finalmente consegui reagir, saí correndo na direção oposta, o coração disparado. Ouvi os galhos se quebrando atrás de mim enquanto a coisa me seguia. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, até chegar à segurança da casa do meu avô. Ofegante e em pânico, tranquei todas as portas e janelas, tentando explicar ao meu avô o que tinha visto.
Ele me olhou com uma expressão grave e apenas disse: "Você viu o lobisomem?" Muitos já falaram dele, mas poucos sobreviveram para contar. Passei o resto da noite em claro, ouvindo os uivos distantes na floresta. Desde aquela noite, nunca mais duvidei das histórias de lobisomens. A experiência me deixou com uma marca profunda, uma lembrança constante de que existem coisas neste mundo que estão além da nossa compreensão. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, onde as lendas e histórias de lobisomens são tão comuns quanto as lendas urbanas em qualquer outra parte do mundo. Mas, o que eu passei naquela noite de lua cheia mudou completamente minha visão sobre o mundo. Era uma noite de inverno, fria e com uma lua cheia brilhando intensamente no céu. Eu estava voltando de um sítio próximo, onde tinha passado o dia ajudando um amigo com algumas tarefas. O caminho de volta para casa era uma estrada de terra, cercada por mata fechada em ambos os lados. Estava tudo silencioso, exceto pelo som dos meus passos e o farfalhar ocasional das folhas no vento. Eu estava a cerca de 1 quilômetro de casa quando comecei a ouvir um som estranho. Era um rosnado baixo e profundo, vindo da mata à minha direita. Parei por um momento, tentando ouvir melhor. O som ficou mais alto, e meu coração começou a bater mais rápido. Tentei me convencer de que era apenas um cachorro selvagem ou algum outro animal da floresta. Continuei andando, mas o rosnado não parava. De repente, um cheiro forte e metálico, parecido com sangue, invadiu minhas narinas. Foi quando ouvi o galho de uma árvore se quebrar atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi algo que jamais esquecerei. Uma criatura alta e musculosa, coberta de pelos escuros, estava de pé a poucos metros de mim. Seus olhos brilhavam com uma luz amarela e seus dentes estavam à mostra, afiados como facas. Era um lobisomem, exatamente como nas histórias que eu ouvia quando criança. Congelado pelo medo, não conseguia me mexer. A criatura avançou lentamente, rosnando cada vez mais alto. Senti minhas pernas fraquejarem, mas sabia que se não corresse, não sobreviveria. Reunindo toda a coragem que eu tinha, virei-me e comecei a correr o mais rápido que pude. Eu podia ouvir a criatura correndo atrás de mim, cada vez mais perto. O som de suas patas na terra e seu rosnado ecoavam na minha mente. Meu peito queimava, minhas pernas doíam, mas eu não parava. Finalmente, vi as luzes da minha casa à frente. Com um último esforço, corri até a porta e a fechei com força, trancando-a rapidamente. Fiquei ali, ofegante e aterrorizado, ouvindo os rosnados do lado de fora. A criatura arranhou a porta por alguns minutos antes de finalmente ir embora. Passei o resto da noite acordado, segurando uma faca, temendo que ela voltasse. Desde aquela noite, nunca mais andei sozinho à noite. Os antigos do vilarejo sempre disseram que as lendas têm um fundo de verdade. Agora, eu acredito neles. O que eu vi não era uma história de terror. Era real, e sempre terei cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, para provar isso. Gente, é terra de terror. Desde pequeno, cresci ouvindo as histórias de lobisomens contadas pelos mais velhos do vilarejo. Para mim, eram apenas contos de assustar crianças, nada mais. Isso até aquela noite em que tudo mudou. Era uma noite fria de inverno, a lua cheia estava alta no céu, iluminando a estrada de terra que levava ao meu sítio. Eu havia passado o dia trabalhando na lavoura e estava exausto. Comecei a caminhada de volta para casa por volta das 10 da noite, sozinho, como de costume. A estrada estava deserta, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos meus passos e do vento nas árvores. Quando estava a cerca de 2 quilômetros de casa, comecei a sentir algo estranho no ar. Um cheiro metálico, quase como sangue, invadiu minhas narinas. Tentei ignorar e apressei o passo, mas o desconforto não passou. De repente, ouvi um rosnado profundo vindo da mata ao lado da estrada. Parei imediatamente, tentando localizar a origem do som. Meu coração começou a bater mais rápido. Esperei alguns segundos em silêncio absoluto, e então o ouvi novamente, mais próximo. Foi quando vi os olhos brilhantes na escuridão, refletindo a luz da lua.
Meu sangue gelou. Uma figura alta e robusta emergiu das sombras, coberta de pelos escuros e com dentes afiados à mostra. Era um lobisomem, igual aos das histórias que eu sempre desdenhei. Ele avançou lentamente em minha direção, rosnando ferozmente. Senti minhas pernas fraquejarem, mas sabia que precisava correr se quisesse sobreviver. Virei-me e comecei a correr o mais rápido que podia. O som das patas da criatura atrás de mim era aterrorizante, cada vez mais próximo. A adrenalina me dava forças, mas o medo era esmagador. Eu conseguia ouvir seu rosnado e sentir seu hálito quente cada vez mais perto. Finalmente, avistei minha casa ao longe. Meu coração parecia que ia explodir, mas continuei correndo com todas as minhas forças. Cheguei à porta, quase caindo de exaustão, e a fechei com força, trancando-a rapidamente. Do lado de fora, ouvi o lobisomem rosnar e arranhar a madeira por alguns minutos antes de ir embora. Passei o resto da noite sentado no chão da cozinha, segurando uma faca e tremendo de medo. Não consegui dormir. Na manhã seguinte, ao amanhecer, fui até a porta e vi as marcas profundas das garras da madeira. Aquilo confirmou que não foi um pesadelo, foi real. Desde então, nunca mais andei sozinho à noite. A cada lua cheia, eu me tranco em casa e rezo para que a criatura não volte. Os anciãos do vilarejo sempre disseram que as lendas têm um fundo de verdade. Agora, eu sei que eles estavam certos. O que eu vivi não era apenas uma história de terror. Era real, e essa experiência me deixou cicatrizes que carrego até hoje. Galera, é terra do terror. Meu nome é Ricardo, e o que estou prestes a contar aconteceu há alguns anos, em uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde cresci. Sempre fui cético quanto a histórias de criaturas sobrenaturais, mas o que vivi naquela noite mudou minha perspectiva para sempre. Era uma noite de lua cheia, e eu estava voltando de uma festa na casa de um amigo. A estrada era cercada por uma densa floresta, e a única iluminação vinha da lua e dos meus faróis. Estava dirigindo devagar, curtindo a música no rádio, quando algo estranho aconteceu. Meu carro começou a fazer um barulho esquisito e, de repente, morreu no meio da estrada. Tentei ligar o motor várias vezes, mas ele não dava sinal de vida. Saí do carro para ver se conseguia resolver o problema, mas não entendia muito de mecânica. Enquanto estava ali, no meio da estrada deserta, senti um arrepio subir pela minha espinha. Foi então que ouvi um som, um uivo distante que parecia ecoar pelas árvores. O uivo se repetiu, mais próximo desta vez, e meu coração começou a acelerar. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas tudo o que via eram sombras e a luz pálida da lua. Decidi que era melhor voltar para dentro do carro e trancar as portas, esperar até amanhecer ou até que alguém passasse para pedir ajuda. Assim que me virei para voltar ao carro, ouvi passos pesados e rápidos se aproximando. Meus instintos gritavam para correr, mas meus pés estavam enraizados no chão pelo medo. Então, eu vi. Saindo das sombras, um enorme ser peludo com olhos brilhantes e dentes afiados. Era um lobisomem, uma criatura que eu sempre achei que existisse apenas em filmes e lendas. O lobisomem parou a poucos metros de mim, rosnando baixo. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Ele começou a se aproximar lentamente, e eu sabia que, se não agisse rápido, seria o meu fim. Com um esforço sobre-humano, consegui me mover e correr em direção à floresta. Não sei como, mas encontrei forças para correr como nunca havia corrido antes. Os galhos e arbustos arranhavam meu rosto e braços, mas eu não parava. Podia ouvir o lobisomem atrás de mim, seu rosnado ficando mais alto e mais próximo. De repente, tropecei em uma raiz e caí no chão. O lobisomem estava quase em cima de mim. Foi então que lembrei do canivete no meu bolso. Desesperado, tirei-o e o abri. Quando a criatura pulou sobre mim, consegui cravar o canivete em sua perna. O lobisomem uivou de dor e recuou, dando-me tempo para me levantar e continuar correndo. Não parei até ver as luzes de uma fazenda ao longe. Cheguei lá exausto, batendo freneticamente na porta até que alguém a atendesse. Os moradores me acolheram e chamaram a polícia.
Quando voltamos ao meu carro na manhã seguinte, não havia sinal do lobisomem, mas marcas profundas de garras no capô do carro e manchas de sangue no local onde o ataque aconteceu provavam que não era fruto da minha imaginação. Desde aquela noite, nunca mais duvidei das histórias de criaturas sobrenaturais. Voltar àquela estrada ainda me causa arrepios, e o uivo de um lobo ao longe me faz reviver aquele terror. Algumas coisas são melhores deixadas nas sombras, onde pertencem. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos incríveis como este diretamente na sua caixa de entrada. Nossos vídeos são feitos com muito carinho para entreter, informar e inspirar você. Além disso, ao se inscrever, você nos ajuda a crescer e a continuar produzindo conteúdos que você adora. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar do que temos a oferecer. E não perca o próximo vídeo incrível que está prestes a aparecer na tela, tenho certeza de que você vai adorar.